Alô amigos, esse é o canal RK Inter trazendo as informações do Colorado. E olha só, hein? Eduardo Cudê vem a público e crava futuro de Maurício no Internacional. Cudê enlouqueceu e vamos saber também tudo sobre a lesão de Alan Patrick. Tudo isso neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo torcedor colorado, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. O Internacional está em crise, empata mais uma na Copa Sul-Americana e a equipe comandada aí por Eduardo Cudê não vence há 4 partidas. E na última quarta-feira, os gaúchos decepcionaram seus torcedores mais uma vez, isso porque o Colorado ficou apenas no empate com o Deportivo Real Tomayapo. Você conhece Deportivo Real Tomayapo? Um clube semi-amador. E o clima entre time e torcida está realmente insustentável. Houve protestos no Beira-Rio após a partida e, segundo fontes vindas do vestiário, Cudê chegou a cogitar a demissão. Os agentes de Robert Shenan querem levar o atleta para outro clube e Maurício, que poderia deixar o Colorado na janela do meio do ano. Tá uma loucura, Cudê enlouqueceu. O Inter, que tem apenas 50% do passe de Maurício, foi um dos vilões da eliminação do Inter para o Juventude no Campeonato Gaúcho, ao ser expulso, né? No início da semana, houve um boato que o Meia teria pedido para deixar o Inter na próxima janela de transferências. Logo depois, a reportagem da revista conversou com o empresário do jogador, o André Cury, e também com o importante dirigente do clube gaúcho, e ambos negaram que o atleta tenha solicitado deixar o Beira-Rio. E na mesma linha, Eduardo Cudê comentou sobre o assunto na entrevista coletiva de ontem, após o empate diante do Real Tomayapo. O treinador colorado afirmou ter sido pego de surpresa com essa especulação e garantiu que internamente isso não chegou para ele. Inter eclodiu, primeira crise de 2024, com o deprimente empate em 0-0 com o Real Tomayapo. Sem soluções em campo, o time encontrou a ira da arquibancada, houve vaias ao termo da partida, protestos no pátio do Beira-Rio. Enquanto isso, o vestiário teve um novo capítulo de cobranças e até uma reunião entre o departamento de futebol e lideranças de torcidas organizadas. Já era madrugada no estádio quando alguns colorados tiveram acesso à sala de imprensa. Os torcedores aí estiveram com o vice de futebol Felipe Becker e o diretor esportivo, o Magrão, e discutiram sobre a situação do time e os resultados. Os dirigentes não escondiam aí o abatimento enquanto ouviam a entrevista coletiva de Eduardo Cudê, momentos antes, naquele mesmo local. Tá uma loucura no Beira-Rio e o episódio fica mais incrível porque minutos antes houve protesto forte em frente ao portão 8. Os colorados adjetivaram o time de fracassado e pediram raça, entre outras cobranças. E não satisfeitos, subiram ao edifício garagem e, vejam só, esperaram uma hora para cobrar os jogadores, mas não tiveram sucesso na sua empreitada. Os atletas só saíram quando os inconformados já haviam dispersado em grupos pequenos, escoltados aí por seguranças. E o constrangimento era nítido por quem passava no trajeto até entrar nos carros e deixar o estádio. Pois é, gente, tá uma coisa muito incrível no Beira-Rio, porque houve cobranças ásperas no vestiário, mas o técnico Eduardo Cudê ainda tem prestígio e não corre risco de demissão. Ainda. Em campo, todavia, mostrou incapacidade de furar o bloqueio rival. À beira do gramado, colocava a mão no queixo, conversava com Lúcio Gonzalez e caminhava cabisbaixo. Colorado estagnou nos últimos 4 jogos e chegou no que parece o momento mais baixo do ano com essa atuação vexatória. O desempenho
lembrou a derrota por 2-0 para o Globo, o empate em 1-1 com o Guairenha, este último que resultou aí na demissão de Alexander Medina, vocês se lembram? Pois o argentino teve 8 dias para treinar, como sempre, com privacidade, sem pressão da torcida ou da imprensa para observar aí o que ele arquitetava, mas não apresentou nenhuma evolução, nenhuma inovação, ou melhor, com a preservação de alguns titulares, mesmo com a longa inatividade. O Inter confirmou a lesão no músculo posterior da coxa esquerda do meia Alan Patrick, que vai ficar alguns jogos fora. Sem estipular prazo, o Clube Gaúcho informou que o camisa 10 ficará fora das primeiras rodadas do Brasileirão. E já não conta com o Ener Valencia. E no empate em 0-0 contra o Real Tomayapo pela Copa Sul-Americana, o meia foi arrancar com a bola, mas sentiu o incômodo sozinho aos 4 minutos do segundo tempo. Caiu no gramado após tentar um passe para o Bruno Henrique e logo pediu a substituição. Maurício e Gustavo Prado surgem como os principais candidatos a substituir o camisa 10. Além de Alan Patrick, o técnico Eduardo Cudê observa a evolução de Arangues. O volante passou por um procedimento ocular na semana passada, aprimora a condição física e pode ficar à disposição para o sábado. O principal desfalque é Ener Valencia, que segue fora. O atacante sofreu uma lesão no pé direito após pancadas contra Grêmio e Juventude e depois jogou no segundo duelo da semifinal do Gauchão com o Alviverde no sacrifício e agora está afastado por tempo indeterminado até se recuperar totalmente. Dizem que fica 4 semanas fora. O Inter, que estreia no Brasileirão no sábado contra o Bahia, às 18h30 no Beira-Rio. Na sequência, o Colorado encara Palmeiras e Atlético Paranaense, ambas partidas fora de casa. Tá aí as informações do Colorado aqui no canal RK Inter. E quero saber a sua opinião. O que você acha, Inter, com essa bagunça toda, com essa loucura do Eduardo Cudê, ainda sem Ener Valencia, ainda sem Alan Patrick? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal RK Inter você sabe tudo sobre o Colorado. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.